Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o professor Ricardo Costa da disciplina de Biologia e hoje eu trago mais uma videoaula para você, uma videoaula extremamente importante dentro da ecologia, falando de um dos impactos ambientais que mais é cobrado nas provas de vestibulares e do Enem, que é o processo de eutrofização. No processo de eutrofização, vocês verão que esse processo é um processo ocasionado por vias antrópicas, por fatores originados e causados pelas agressões humanas. Eu conto com você nessa aula, te convido para assistir comigo e tirar todas as suas dúvidas. Vem comigo, assista essa aula, você vai aprender. Pessoal, falar do processo de eutrofização, na verdade, é falar de um dos grandes processos que acontece no meio ambiente, na verdade, um dos grandes impactos ambientais. E só para a gente iniciar a nossa discussão sobre essa aula tão importante, vamos destacar alguns pontos importantes dessa temática. A primeira coisa é que o processo de eutrofização não é um processo natural. Na verdade, o processo de eutrofização é um processo da qual nós denominamos de processo antrópico. Como vocês irão ver aqui ao lado, o processo de eutrofização ele é um processo que vai acontecer de acordo à grande quantidade de resíduos e dejetos lançados em rios, em lagos e em lagoas, e esses dejetos, mais necessariamente, dejetos oriundos do esgoto e oriundos do processo antrópico, eles irão, de certa forma, trazer grande quantidade ou grande aporte de matéria orgânica para os ambientes aquáticos. Então, anote aí que isso é importante. Iniciando a nossa aula de eutrofização, nós temos que lembrar que eutrofização é um processo antrópico, ou seja, ele acontece graças às ações humanas, ações essas que estão, de certa forma, prejudicando o meio ambiente e que acabam por eliminar grande quantidade de espécies, mexer no nível trófico na cadeia alimentar, deixar uma determinada área sem vida ou sem aquele ecossistema ou biodiversidade que ali existia. Então, o processo de eutrofização, pessoal, anota aí, é um processo antrópico e ele é causado graças aos dejetos de esgoto ou de matéria orgânica lançados em rios, em lagos e em lagoas. Esse esgoto que é lançado nos rios, ele tem grande aporte de matéria orgânica, não que tenha apenas sido originado por alimento lançado nas pias, não só os alimentos, como a grande quantidade de despejos de óleos, como todos vocês sabem, os óleos é de origem lipídica, mais necessariamente uma das macromoléculas que é rica em carbono. Consequentemente, vai servir de alimento para muitos animais. Também nós observamos que como matéria orgânica lançada nos esgotos, nós teremos lá as fezes, que em grande quantidade tem sido lançada nos rios e nesses lagos, elas são mais necessariamente ricas em matéria orgânica. E lembrar, pessoal, fezes não é excreta, fezes mais necessariamente são os resíduos que nós lançamos oriundos da nossa alimentação. Como vocês conseguem observar aqui ao lado, nós temos mais necessariamente aqui ao lado as etapas que eu irei destacar. Então, anota aí primeiro, no processo de eutrofização, a primeira etapa é o ganho de grande quantidade de matéria orgânica e essa matéria orgânica, ela é originada graças aos esgotos. Então, imaginem comigo, se eu tenho grande quantidade de matéria orgânica sendo lançada em um determinado ambiente, consequentemente, esse aporte energético vai servir de base alimentar para os organismos que ali vivem. Isso mesmo, para os organismos que ali vivem, tanto micro quanto macro-organismos. Então, desta forma, a gente precisa imaginar que no processo de eutrofização, esses organismos que aí sobrevivem, que aí residem e que fazem desse ambiente o seu ecossistema, irão, de certa forma, se alimentar diretamente desses resíduos e, consequentemente, o processo de teia ou de cadeia alimentar ele acaba ficando comprometido. Por que ele vai ficar comprometido?
Porque se eu tenho um grande aporte energético, consequentemente, os processos de relações ecológicas interespecíficas na cadeia alimentar ficarão comprometidos, porque o excesso de alimento faz com que esses organismos não acabam predando aqueles da qual nós podemos destacar como seus organismos base para a sobrevivência. Mais necessariamente, numa teia ou numa cadeia alimentar, nós teremos lá produtores, consumidores primários, secundários, terciários, enfim, todos esses consumidores, eles são importantes, assim como os produtores. E é importante a gente lembrar que se eu coloco um aporte energético muito maior ali, da qual aquele ambiente não está acostumado, consequentemente, esses organismos acabam por si só deixando de se alimentar, eles tendem a crescer porque eu não tenho um predador. Esse crescimento, como o crescimento da biodiversidade, vai causar um aumento muito grande de número de espécies. Consequentemente, eu preciso lembrar que se está havendo um crescimento de organismos, de espécies, da biodiversidade daquele ecossistema, esse crescimento ele requer um aporte agora não mais energético, porque isso os esgotos já colocaram ali, a matéria orgânica já foi disposta, mas sim de fatores abióticos. Um deles é o denominado oxigênio. Nós sabemos que o oxigênio é um dos gases essenciais para a manutenção da vida. O oxigênio está atrelado ao metabolismo, à produção de ATP em um aporte maior. Então imaginem comigo que essa alta biodiversidade, esse crescimento ascendente, como vocês podem ver aqui no gráfico, ele mais necessariamente vai causar a falta de oxigênio. Se eu tenho uma diminuição no número de oxigênio, organismos importantes desse ecossistema tendem a morrer, a se perder. Consequentemente, a morte desses organismos vai causar um aumento em organismos que eu denomino de decompositores. Dentre esses organismos decompositores, nós teremos lá as bactérias, os fungos, agentes essenciais nesse processo de decomposição. Se eu tenho um aumento dos organismos decompositores, eu consigo transformar grande quantidade de matéria orgânica em matéria inorgânica. Essa matéria inorgânica vai servir como base para os organismos que mais necessariamente são o que nós denominamos de autótrofos, muito mais precisamente dos autótrofos microscópicos. Microalgas começam a se reproduzir graças a esse processo ou graças à disponibilidade de matéria inorgânica. Essa matéria inorgânica, aumento dessas substâncias, nós teremos o aumento dos autotróficos, as microalgas fotossintetizantes. Quando essas microalgas fotossintetizantes começam a se multiplicar, eu tenho consequentemente o leito do rio tomado por essas águas. Nós teremos o quê? Nós teremos o espelho da água totalmente tomado por essas algas e, consequentemente, o oxigênio ele tende a diminuir, porque a taxa de fotossíntese começa a ficar comprometida, porque os raios ultravioletas, raios UVA e UVB, não conseguem ultrapassar o espelho da água e fazer a fotossíntese. É nesse ponto que eu continuo tendo aumento ou a mortalidade dos organismos aeróbios, em consequência contínua da queda do oxigênio. Eu vou ter aumento da decomposição e aumento dos organismos anaeróbios. Quem são os organismos anaeróbios? Aqueles que não dependem do oxigênio para sobreviver. Grande quantidade de bactérias começam a se multiplicar e eu vou ter aí um outro processo, que mais necessariamente é a turbidez da água. E, consequentemente, a turbidez da água vai favorecer ainda mais a inativação do processo de fotossíntese. Em decorrência disso, esses organismos anaeróbios, eles começam a produzir substâncias tóxicas, toxinas, e que essas toxinas acabam mudando o próprio pH da água. Então lembre bem que no processo de eutrofização ele só vai acontecer em rios que sofreram modificação antrópica. Por exemplo, o Rio Tietê é um exemplo disso. O Rio Tietê tem regiões de São Paulo em que ele é extremamente saudável, rico e limpo.
em consequência dos fatores antrópicos. Nós temos no centro de São Paulo, Rio Tietê, com grande quantidade de poluição. A mesma coisa é a Lagoa Rodrigo de Freitas, como vocês podem ver as imagens aqui ao lado. Na Lagoa Rodrigo de Freitas, nós temos aí grande quantidade de agentes poluentes, mais necessariamente do lançamento de esgotos. E eu não vou tão longe, em Maceió mesmo, a gente observa no Rio Salgadinho a disponibilidade de matéria orgânica advinda dos esgotos é tão grande que fez com que aquele rio esteja totalmente tomada por processos de eutrofização e, consequentemente, nós temos ali a inviabilidade da vida. Então, fica aí essa observação para você, essa dica. Essa aula sobre o processo de eutrofização é extremamente importante. Assista, reveja, porque agora nós vamos solucionar algumas questões nos próximos vídeos discutindo o processo de eutrofização. Agradeço a sua presença, compartilhe, curta e se você entendeu, deixe o seu comentário, ele é muito importante para o nosso crescimento, para o crescimento do nosso canal. Um forte abraço, muito obrigado, até mais!